nosso tema será cuidados do fisioterapeuta esportivo durante a pandemia, seja um atleta de alto rendimento ou um atleta amador, aquele que pratica atividade física diariamente ou aquele indivíduo que faça sua atividade 2 vezes na semana, 1 vez na semana, como era habitualmente, ok? Aqui é onde eu fui formado, lá na SES, inclusive o nosso mestre Eurico foi nosso professor, tive o prazer, algumas das minhas formações, que a gente vem tentando se atualizar, aprimorar o nosso conhecimento para deixar esse nosso atendimento melhor, passar mais informações e ter um resultado mais positivo no nosso atendimento. A minha área hoje de atuação, hoje eu sou fisioterapeuta do Clube Atlético do Porto, aqui em Caruaru. Também sou sócio proprietário do Capri Físio, que é o Centro de Reabilitação e Prevenção Esportiva, na fisioterapia, não só de atleta amador, mas de atleta profissional também, de todas as modalidades, ok? Sou preceptor de estágio na SAL, e também trabalho na parte de avaliação de palmilhas e precisão de palmilhas posturais. E, resumindo, são uma das áreas mais que a gente atua hoje na nossa fisioterapia e aqui no centro também, e no clube dessa forma. Então, eu costumo falar o seguinte: quais são os valores que o esporte traz para nós na sociedade, dentro da sociedade? Então, acho que o primeiro ponto, saúde, claro. Seja um atleta amador ou profissional, ele começa a praticar atividade física com busca da melhoria de qualidade de vida. Então, se eu tenho uma pandemia onde todos estão em casa, tem pessoas que não têm conhecimento de prática de atividade física sozinha, às vezes a pessoa precisa só de fazer caminhada, de fazer alguma atividade física mais tranquila, então a gente precisa de ter esse conhecimento. Então, aquele indivíduo que está na pandemia, preso em casa, é complicado para ele. Tem gente que mora em um curto espaço, não tem espaço para praticar atividade física, então fica mais complicado ainda. Então, essa pandemia, além de não praticar atividade física, ele vai trazer alguns malefícios ao indivíduo. Outro valor é o valor econômico. No início, quem acompanhou a palestra, no início o valor econômico do futebol em si, onde a gente trabalha mais, onde é o esporte mais popular do mundo, onde assim tem um impacto maior da sociedade, é o futebol, onde gira o valor econômico maior entre os esportes. Imagina aquele indivíduo que vende a pipoca no estádio, que vende a cerveja de frente ao estádio, aquele policial que está lá fazendo a segurança do estádio, entre outros profissionais que trabalham dentro das competições. Então, isso é um valor econômico muito grande. Outra coisa também, se a gente... o atleta em si, quando a gente fala em atleta de alto rendimento, durante as competições existe uma bonificação dentro do futebol, que é o seguinte: quando o time ganha jogos ou competições, eles têm uma bonificação. Então, isso influencia também para eles no valor econômico. E aí também foi reduzido com alguns clubes entrarem em acordo, questão salarial, redução, isso aí também influencia muito. E quando a gente fala de valor econômico tanto para o atleta como empresa, isso é bastante importante, porque desde que no momento que não tem jogo, o clube deixa de entrar uma renda financeira, o clube deixa de vender uma camisa, ter mais um sócio. Você tem noção, um clube aqui de Recife, o Náutico, ele reduziu cerca de 25% de seus sócios. Então, isso é extremamente importante, porque o atleta ele deixa de ver os jogos do seu time e começa a não investir tanto nisso, e também a situação financeira do país está bastante complicada. O valor cultural, que imagina em uma cidade que ela só tem, de questão de atração, o clube. E só tem, por exemplo, você tirar a São Silvestre de São Paulo. É um evento muito importante dentro da cidade, que atrai turista, vai ter um valor de renda, de formação bastante interessante, e complica quando a gente retira isso, quando a gente não está tendo esses eventos importantes dentro da nossa sociedade.
O valor psicológico, eu falo que o atleta, ele, principalmente quando a gente fala de futebol, o atleta está lá, ele quer bola, ele quer estar praticando, exercendo sua função. Então, quando ele sai daquele ambiente dele, ele fica em casa o tempo todo. Às vezes o atleta, teve atletas que até não conseguiram retornar para sua residência, atletas que moram em outro país e aí não conseguiram sair, retornar. Imagina você ficar em casa trancado, preso e sem praticar sua atividade física, sem fazer seu trabalho e ainda longe da sua família. Então, isso, questão psicológica é bastante afetada, como Isabela falou bem aí no início. Questão profissional. O atleta, ele, principalmente quando a gente fala em categoria de base, em clube, se dá por idade. Então, imagina um atleta com idade sub-20, ele tem aquele ano, digamos que aquele ano dele estourar, dele promover, chegar bem na equipe profissional e a gente perde um ano praticamente de atividade. Então, aquele campeonato que ele precisava explodir, chegar no seu auge na categoria de base, ele não conseguiu participar por causa da pandemia. Então, isso influencia muito na carreira profissional. Atletas que estão em final de carreira, então eles reduzem o prazo dessa carreira, né? Então, isso influencia muito e a gente começa a correlacionar aos outros valores, os valores econômicos, psicológicos, enfim, e até mesmo de saúde, ok? E o valor pessoal e familiar que o atleta, muitos deles, eles sustentam a si e a família. Pai, mãe, tio, vizinho, papagaio, quem aparecer lá, os atletas estão, digamos, sustentando eles, dando uma melhoria para eles também. Então isso influencia muito dentro da própria família, em questão de parte econômica e até de psicológico, porque o atleta tem que estar praticando e é interessante para eles, é motivacional, ok? Seguimos. E aí, uma das coisas que é bastante falado, né? Então acho que isso já é de praxe para todo mundo, é a questão multidisciplinar. Então, o atleta, ele precisa, seja ele um amador ou profissional, o amador, eu costumo falar que ele às vezes não tem tanto esse acompanhamento todo, porque até pelo poder aquisitivo, nem todo mundo tem uma condição financeira boa que ele consiga pagar ou manter um preparador físico com ele, um fisiologista, que são os profissionais de educação física, um fisioterapeuta, um nutricionista, um psicólogo, enfim. Aí esse conjunto da equipe multidisciplinar é extremamente importante para planos futuros, que eu vou mostrar aqui. Fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo e até mesmo técnico, a gente fala de clube. É interessante que ele participe também para que a gente mostre a necessidade da equipe multidisciplinar, a gente mostra a importância da fisioterapia, da nutrição, até mesmo para uma diretoria, e falar que a gente também está trabalhando. Está parado, mas a gente está trabalhando em casa, mostrando e buscando a melhoria para o atleta. A gente está pensando no o que ele está fazendo e o que ele vai fazer ainda. Ok? Então, essa interação multidisciplinar é bastante importante. E aí, uma das coisas principais que eu falo da fisioterapia, eu falo principalmente da fisioterapia esportiva, eu falo em avaliação. É uma teclazinha que eu bato bastante nas minhas aulas. Sempre que eu estou discutindo com alguém, eu falo avaliar, porque quando eu consigo avaliar, eu consigo ter dados quantitativos e qualitativos. Então, e ainda mais, eu preciso documentar esses dados. Quando eu estou documentando esses dados, eu consigo gerar um planejamento futuro. Então, a avaliação é extremamente importante. E aí, uma das principais avaliações utilizadas dentro do clube é do preparador físico, do fisiologista, porque aí a gente vai ver controle de carga, vai ver questão de força, questão de função do atleta, o que ele precisa melhorar, o que ele não precisa, o que a gente precisa manter. Então, a gente começa a identificar o perfil epidemiológico do atleta, que ele teve algum tempo atrás. Então, a gente começa a correlacionar também junto com outros profissionais para que a gente consiga entrar no consenso e planejar esse trabalho bem executado.
E aí uma das coisas que eu tenho utilizado bastante, a gente utiliza planilha, que é para quantificar, né, e deixar documentado esses dados, algum dos exercícios que a gente faz. Eu utilizo bastante a plataforma, o aplicativo Fast aí, que utiliza os testes funcionais. Entre outros testes, eu coloquei alguns que a gente bastante utiliza, que é o FMS e o Fast. A gente vai fazendo as avaliações, quantificando e qualificando. Ok? Então, quando a gente fala de planejamento e periodização de treinos, que é extremamente importante, seja no atleta, na sua prática em casa ou até mesmo no seu ambiente. Seja um corredor, um atleta de futebol, um jogador de basquete, a gente vai ter a gente começa a sentar, eu acho que esses três, quando a gente fala de planejamento em condicionamento físico, em atividade física, a gente começa a ver preparador físico, fisiologista, fisioterapeuta. Então, eles vão pegar aqueles dados que a gente fez na avaliação, por isso que eu falo que a avaliação é extremamente importante. Imagina agora, nessa pandemia, nós sem avaliação, sem dados. Como é que eu vou fazer um trabalho, por exemplo, preventivo, um trabalho de força muscular? Simplesmente eu vou pegar peguei um artigo lá que serve para ganho de força e vou jogar para os meus atletas. E se esse meu atleta não precisar desse trabalho agora, eu preciso de um trabalho que tenha um objetivo maior, por exemplo, um trabalho de mobilidade, e eu quero estar trabalhando só força. E tem esses dados anteriores, é extremamente importante para a gente planejar, periodizar treino. Então aí a gente passa para o atleta, é isso que a maioria dos clubes tem feito, e passar uma planilhazinha para eles, hoje via celular, WhatsApp é bastante aceitável. A gente passa para eles todo o treino deles, e aí eles vão fazendo e a gente vai acompanhando. E aí, quando a gente fala de prevenção, que hoje é padrão ouro dentro da prática esportiva, principalmente da fisioterapia, é algo que a gente vem ampliando, aprimorando, melhorando, intensificando esses trabalhos durante tanto a prática como nesse período de pandemia. Então, os atletas eles também procuram a gente de forma específica, seja o atleta do clube ou os nossos pacientes também, eles começam a procurar a gente, outro tipo de pacientes que nunca vieram ao nosso consultório, então eles procuram a gente para procurar qual o melhor benefício, qual o melhor exercício, o que a gente pode orientar. E essas orientações são bastante interessantes. Mas eu costumo falar que a gente, avaliando, a gente consegue prescrever melhor esse exercício e orientar melhor. E aí, uma das formas que a gente começa a trabalhar com o atleta através, eu sempre passo uma planilhazinha para eles terem noção do que vai ser feito hoje, porque o atleta ele gosta de saber o que vai fazer. Então, quando ele sabe, é uma coisa que a gente consegue trabalhar até mesmo a mente. Eu vou fazer, por exemplo, 10 repetições. Então, aquele poder da mente de você, eu consigo, vou lá, consigo executar. Então, quando eu planejo para ele, eu periodizo e eu dou dados a ele em mãos, ele começa a identificar e ver que ele consegue, e até mesmo ele trabalha esse corpo e mente, um conjunto. E aí, uma das coisas também que a gente faz muito é a cartilha. Eu coloco a cartilha, porque como eu não estou com o atleta lá, às vezes o atleta não sabe. Normalmente o atleta de alta performance, né, que a gente já vem trabalhando com ele há algum tempo, ele já vem acompanhando esses exercícios, então ele já sabe como executar esses exercícios. Mas o atleta que vem para a gente no consultório, o tempo de sessão, os dias de sessões são menores, por exemplo, 3 vezes na semana, então na fase inicial, às vezes ele nem sabe como executar esse exercício, então eu passo para ele, eu detalho o exercício, a gente cria uma figurazinha, e aí tem vários tipos de cartilhas aí, essas cartilhas são utilizadas em alguns clubes de alto padrão hoje no nosso futebol brasileiro, como Corinthians, Palmeiras, Sport e por aí vai. Tanto na realidade longe como próximo aqui em Pernambuco também a gente tenta buscar um pouquinho de cada um e aprimorar essas cartilhas para deixar o melhor. E aí, essa cartilha, a gente não faz ela de forma global, para todos. Pego a avaliação, vejo os dados
e aí a gente introduz um exercício específico para cada atleta, o que ele precisa e o que ele necessita de prevenção, ok? A gente tem feito muito trabalho preventivo, tanto o trabalho preventivo como de condicionamento também. Ele de forma de videoaula, videoconferência, né? Eu acho que a gente consegue trazer mais essa interação entre atleta, comissão técnica, até mesmo com os próprios atletas entre si, eles começam a interagir mais, eles não se sentem tão sozinhos em casa. Então essas videoconferências têm sido bastante interessantes, a gente vai passando, orientando, porque é só em passar a cartilha para o indivíduo e ele começa a executar, mas a gente não sabe se ele está executando, em primeiro lugar, a gente não sabe se ele está executando de forma correta. Ele pode chegar para mim e dizer, Velber, fiz nosso treino hoje, ok, mas será que ele fez de forma correta? Será que ele fez de forma completa? Então eu consigo corrigir essas coisas, essas alterações, esses exercícios, porque eu consigo melhorar o rendimento e até mesmo prevenir de uma futura lesão. Quando a gente pratica algum exercício, faz algum exercício, principalmente com carga, de forma errada, eu posso gerar uma nova lesão. Então é extremamente importante e interessante a gente fazer esse trabalho de videoconferência, porque o atleta aproxima mais a gente consegue minimizar alguns riscos. Então, quando a gente fez a avaliação, planejou, preveniu, periodizou. Então a gente passa para o atleta o que ele vai fazer. Detalhado. Tem que ter os mínimos detalhes. Aí um exemplo, por exemplo, numa segunda-feira, manhã, o atleta vai fazer um agachamento, digamos, 10 repetições, 15 repetições. A gente planeja esse treinamento de forma para o grupo completo. Isso é para o atleta, ok? Então a gente passa esses dadozinhos através de planilha, como falei no WhatsApp, ele vai acompanhando e a gente organiza um tempo de treinamento, qual período a gente vai treinar, e ele passa todas as informações para ele e começa a executar. E aí alguém pode me perguntar assim, Velber, só para atleta profissional? Isso, atleta de alto rendimento, jogador de futebol, corredor? Não, a gente faz isso também para todos os atletas, seja ele do paciente, do consultório, aquele atleta amador, por exemplo, um paciente que tem 50 anos e ele faz caminhada 3 vezes na semana. Atividade de baixa intensidade, porém para ele é o ideal, é o que ele precisa. Então ele veio para o meu consultório, possivelmente antes, a gente fez uma avaliação e está dando continuidade. O que é que ele precisa fazer? A gente vai planejar para ele. E eu vou traduzir e vou jogar todas as minhas pesquisas e dados através de uma planilha ou cartilha também para ele. E ele vai lá e executa esse treinamento durante a semana. E aí, quando eu estou mostrando aí é para um clube, né? Um atleta de alto rendimento que ele vai treinar manhã e tarde. Então, aí vocês veem, tem trabalho preventivo, a gente sempre trabalha no preventivo pelo menos 3 vezes na semana. Esse trabalho é de forma em grupo, a gente fala que é um trabalho preventivo de forma de vacina, onde todos fazem a mesma coisa. Então, é interessante. E nos demais dias, o atleta ele vai fazer o seu trabalho específico de prevenção, porque através da avaliação, cada um vai ter necessidade. Pode ser que o outro, a gente pode até trabalhar um certo grupo, aqueles atletas que têm a mesma alteração, questão de biomecânica, de força, de flexibilidade, e a gente pode até fazer o trabalho de forma, um grupo específico, ou a gente separar por posição, ou, por exemplo, se eu tenho um grupo de corredor que são atletas de alta distância, os maratonistas aí. Então eu posso separar esse grupo e até fazer uma interação entre eles e a gente fazer um trabalhozinho específico para a necessidade e especificidade de cada atleta, de cada gesto esportivo. Ok? E aí, como a gente controlar o que esse atleta ele está fazendo? Porque como a gente não está lidando com ele diretamente, o atleta a gente necessita de ter uma conversa, uma boa relação. Não só nós da fisioterapia, como toda a equipe multidisciplinar. Então, o atleta, o que a gente programou para eles. Isso é uma coisa que a gente já tem no nosso dia a dia de clube. A gente gerou um questionário para eles
via WhatsApp, ele vai lá e coloca os dados e a percepção dele é o questionário de percepção de esforço, onde ele vai falar para a gente questão de sono, se ele está sentindo dor, se ele está cansado. Então é bem fácil, bem rapidinho o atleta, a gente costuma fazer antes no pré-treino e também depois é interessante que se faça, principalmente pré, porque a gente consegue reduzir algumas coisas. Já que a gente hoje, nessa pandemia, não tem como estar controlando, por exemplo, fazendo alguns testes de percepção de esforço. Hoje já temos testes, por exemplo, o teste de CK, de creatina quinase, que avalia essa alteração através do esforço, termografia. Então a gente consegue, através desses questionários, a gente ter dados para essa percepção de esforço e poder aumentar ou reduzir ou manter esse treinamento que a gente programou, periodizou para o nosso atleta. Isso eu mando para todos os atletas, seja ele amador ou profissional. O paciente vem para mim também, eu mando para ele. É uma forma de acompanhar e uma forma de também quantificar dados. É interessante, porque a gente depois pode até mostrar para os meus pacientes, ó, tal semana de março você estava correndo na intensidade, no pace de 6 e você tinha um esforço, você tinha um cansaço de fadiga 4. Agora você está correndo no pace 8, mas você tem o mesmo cansaço, o mesmo número. E a gente consegue comparar alguns dados. É interessante essas escalas para a gente melhorar essa periodização, melhorar a progressão também do atleta. A gente consegue ter, quando a gente tem certo controle, a gente consegue até aumentar a performance também. Porque, por exemplo, a gente vê que o atleta ele não está fadigando, ele não está cansado, não está sentindo dor, a gente pode aumentar, ok? Aumentar a demanda. Quando eu aumento a demanda, eu melhoro a capacidade do atleta. Então a gente consegue estar evoluindo isso semanalmente. E aí, quando a gente fala de um atleta na pandemia, e eu pergunto, será que ele vai ter alguma perda funcional? Como já foi falado aí, através dos nossos colegas, o atleta ele vai ter perda funcional sim. Existe uma coisa chamada princípio de irreversibilidade. É quando o atleta ele começa a fazer treinos e de um determinado tempo ele para. Então ele começa a regredir. E aí um estudo bastante interessante aí, que fala da comparação da hipertrofia muscular através de treinos, de periodização ou de treinos contínuos. Esse estudo ele falou, eles separaram 14 atletas e aí eles avaliaram o seguinte, fizeram um treino. 7 atletas faziam treino de 24 semanas seguidas e os outros 7 atletas eles intercalaram o treino. A cada 6 semanas, eles intercalaram um descanso de 3 semanas. Então, no final do estudo, foi avaliado o seguinte, que o atleta... E eles treinaram dado de semanas, tá? Eles treinaram 24 semanas. E aí, no final do estudo, avaliaram que o atleta ele perdeu hipertrofia, teve hipertrofia muscular, e ele teve perda de força muscular também. E aí, o porquê disso? Ele parou de treinar, o corpo ele teve um certo descanso, o não necessário, e ele teve uma perda funcional sim. E o que acarreta essa perda funcional? Eu vou aumentar o risco de lesão. Então, quando o atleta ele perde força, ele perde desempenho também. Então, a gente vai ver que quando o atleta for retornar ao esporte, essa perda funcional vai ser extremamente importante para uma nova lesão, ou até mesmo lesões anteriores. Atletas que têm um histórico de lesão, essa parada foi crucial em termos de negatividade. Quando o atleta para, é bastante complicado para ele, porque ele vai perder rendimento, com certeza, ele tem uma perda de rendimento grande. Atletas que, principalmente da categoria, eles vêm numa crescente, você começa a avaliar atleta com 15 anos, aqueles atletas que têm 17, 20 anos, eles estão, digamos assim, mais prontos para a prática esportiva, ou um atleta, digamos, um atleta corredor de rua que ele está lá fazendo seus 5 km e aí ele teve que parar o seu treino e aí ele já estava progredindo para chegar nos 10 para uma competição que tinha
Por exemplo, em junho ele estava no treino, aí ele para, aí ele tem uma perda funcional. E aí quando ele for retornar, possivelmente ele não vai ter uma capacidade de exercer essa distância de corrida, ou até mesmo se ele tentar conseguir esses 10, digamos, os 10 km, que é o objetivo dele, que estava previsto, digamos, para junho, ele vai estar no alto risco de lesão. Então, essa é a perda funcional que o atleta tem, e chamamos de princípio de irreversibilidade. Em questão de atendimento, a fisioterapia, ela, na fase inicial, acho que é bastante complicada. Aquela fase inicial que chama quando o atleta ele tem uma lesão, digamos, o atleta fez um pós-cirúrgico de joelho, e aquela fase inicial, aquele primeiro contato com o fisioterapeuta é extremamente importante. Infelizmente, em alguns casos, a gente não pôde acompanhar. Então, por exemplo, o atleta tem uma lesão muscular e eu preciso fazer uma reparação tecidual com 24 horas, e se ele não está perto de mim? Esse é o grande problema, entendeu? Então, a gente conseguir atender esse paciente na fase inicial foi bastante complicado. Então, a gente teve que passar bastante orientações, porque o atleta, em alguns cuidados, ele pode agravar ou melhorar a sua lesão. E aí, questão de atendimento, como já foi falado, a gente passa planilha para o atleta, cartilha, passa as orientações, o que deve ser feito, mostra a eles, a gente passa os questionários todos, e aí uma das coisas que eu pontuei chama o fisioterapeuta. A gente já pode retornar nossas atividades, nossos atendimentos nos consultórios, foi liberado, porém com as recomendações, com todos os cuidados, álcool, máscara, luva, enfim, jaleco, entre outros detalhes. Então, se eu tenho um atleta, por exemplo, a gente tem atleta que mora em São Paulo, eu não tenho como atender o atleta presencial, então eu vou procurar um fisioterapeuta especializado na área e vou falar, entre em contato com ele e digo, ó, atenda meu atleta, passo através da avaliação que eu tenho dele, do histórico dele, passo todas as informações, como foi lesão, como está a situação dele, e vou falar com o nosso colega de profissão, que esse é a interação. Nós da área esportiva, a gente tem uma boa interação entre os profissionais da fisioterapia esportiva, principalmente quando a gente fala de clube, de futebol. Então a gente, graças a Deus, tem uma boa interação e a gente consegue, fulano, quem é bom, digamos assim, né? Quem está fazendo um bom trabalho lá em São Paulo, em tal cidade, estou precisando de um atendimento com um atleta, já que eu não consigo estar lá. E eu preciso de um fisioterapeuta, um profissional especializado, seja um fisioterapeuta ou um profissional de educação física, um nutricionista, um psicólogo. Ele é interessantíssimo, ele fazer esse acompanhamento e a gente confiar no trabalho do próximo. É mostrar que a gente confia neles e eles conseguem conduzir o trabalho deles igual ou melhor que o nosso também. Então, o atleta ele não pode perder. A gente tem que reduzir essa perda do atleta. Mesmo longe, a gente tem que tentar reduzir o máximo. Conseguir conciliar as melhores coisas, os melhores planejamentos, os melhores treinos, a melhor prevenção, o melhor tratamento para que ele não venha perder. Isso é bastante interessante. E aí uma coisa que a gente vai falar agora é do retorno ao esporte. Tá todo mundo perguntando, quando vamos voltar? Essa é uma boa pergunta. Alguns clubes já voltaram a praticar, já vejo pessoas, até mesmo aqui na cidade de Caruaru, fazendo muita corrida, alguns usam máscaras, mas muitas pessoas já estão praticando essa atividade física. Mas aí a gente tem que avaliar o seguinte, quando o atleta chegar para nós, a gente tem que fazer reavaliações, porque esse atleta, ele vai vir modificado. Como eu falei antes, ele vai ter perda funcional. Ele pode perder força, pode perder mobilidade, flexibilidade. Então, eu preciso reavaliar, fazer novos testes. Principalmente, eu vou verificar aquele perfil epidemiológico daquele atleta. Por exemplo, se eu tenho um atleta que tem um pós-operatório de LCA, inclusive, eu tenho um atleta que ele completou agora o tempo de retorno ao esporte, 9 meses, e eu preciso avaliar testes específicos relacionados à patologia que ele teve anterior. Então, isso é extremamente importante. Eu acho que vai ser uma das principais posições de nós, da fisioterapia,
e dos outros profissionais, saber quais são esses fatores de riscos através de nossos testes e identificar. E aí o porquê? Quando eu faço uma reavaliação, eu consigo identificar disfunções, seja elas anteriores ou novas disfunções que o atleta conseguiu agora durante a pandemia. Por exemplo, eu tenho um atleta que tem um histórico de lesão de posterior de coxa altíssimo. Necessita fazer uma avaliação de flexibilidade de musculatura posterior dos isquiotibiais, que são a musculatura posterior da coxa, que são as lesões mais acometidas dentro do futebol. Então, se aquele atleta já tem um histórico de lesão, eu vou verificar isso. Eu vou ver como é que está essa alteração para possivelmente prevenir ele de uma lesão ou melhorar o rendimento dele, entendeu? Então, quando eu faço essa reavaliação, eu consigo prevenir muitas lesões. E esse vai ser acho que vai ser o grande problema do retorno ao esporte. É as lesões, será as lesões, já foi mostrado, né? E também o aumento da performance. Quando a gente consegue identificar essas alterações anteriores, a gente conseguiu prevenir lesões, a gente consegue fazer um trabalho de forma gradual, que vai ter que ser assim, de forma gradual, eu vou aumentar a performance do meu atleta, já que ele já baixou a performance dele. A capacidade dele está reduzida, porque a demanda dele foi reduzida. Mas quando esse atleta retornar ao esporte, ele vai aumentar a sua demanda e sua capacidade. Ela tem que acompanhar, porque se a gente não acompanhar capacidade e demanda, ou se minha demanda estiver muito alta e minha capacidade baixa, as lesões vão chegar, vão acontecer. Então a gente tem que, digamos, colocar uma balança, manter a balança de equilíbrio, capacidade e demanda, para prevenir lesões e aumentar a performance. E, consequentemente, quando eu reavalio, eu melhoro meu raciocínio clínico. O atleta que está na lesão, que está com lesão, ou um atleta que vai vir ter uma nova lesão. Se eu fiz uma reavaliação, por exemplo, eu avaliei a amplitude de movimento do tornozelo dele. O atleta, na volta, no retorno ao esporte, o indivíduo lá, corredor, ele começa a sentir dor no joelho. Então, eu identifiquei antes que ele tinha uma alteração na amplitude de movimento, então já sei mais ou menos onde avaliar, onde tratar, qual vai ser a minha disfunção que eu preciso focar para ter um ganho melhor nesse tratamento e até mesmo no dia a dia do atleta. Então, de retorno ao esporte, a SONAF, né, para aqueles que não conhecem, a SONAF é a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva do nosso país. Eles criaram algumas recomendações, uma pequena planilha para recomendar aos atletas, durante esse retorno, os atletas eles têm que fazer, como todos já sabem, cuidados. Então, uma das coisas interessantes eles priorizam que o treino seja em locais abertos, eles não fazer treino em academia, isso estimula o contágio, né? Outra coisa também, em questão do departamento médico, a redução de atletas dentro do departamento médico. Digamos, se eu tenho 6 atletas lesionados, a gente reduziu, dividir em grupos para melhorar esse atendimento e diminuir o risco de contágio. Evitar que façam atividades em grandes grupos. Isso foi uma das recomendações que a SONAF também criou. E é bastante interessante. Aí, um dos estudos mais recentes hoje, que é o estudo é de 2020, foi agora de abril, maio, ele fala sobre o retorno ao esporte, ok? Ele passa as orientações, é um estudo bastante interessante, eu indico para vocês dar uma olhada depois. Eles falam as recomendações do atleta, ele fala o quanto o atleta vai perder. Para você ter uma ideia, um atleta ele treinando em casa, ele consegue aproximadamente cerca de 40% do seu treino específico, de 20% a 40%. Para esse atleta ele recuperar o seu nível bom, para ele não ter um alto risco de lesão,
ele precisa treinar de 3 a 5 semanas para chegar na competição. Então, o atleta ele vai levar um certo tempo para ele se modificar, ele se aprimorar, para ele não vir ter lesão. E aí, outras das coisas que eles falam é a interação entre o profissional do técnico, o profissional da educação física, eles trabalharem em conjunto, de forma gradual, para eles melhorar esse rendimento e eles não ter lesões. E aí, das indicações é iniciar com treinos aeróbicos, depois treinos anaeróbicos curtos, por exemplo, uns tiros que chama sprint ou corrida curtinha, para melhorar, treino com bola, para ele aperfeiçoando questão de qualidade técnica, para ele se atualizando e no seu ambiente, né, o retorno no seu ambiente, no seu campo, seja numa quadra, na piscina, mas esse estudo foi no futebol. Então, esses treinos são bastante importantes. Uma das coisas também que é solicitado nisso, é indicado, é em questão a recuperação do atleta. Por quê? Como, digamos, o calendário ele ficou curto, os atletas provavelmente esses jogos vai ser em curto período. Esse curto período aumenta o risco da lesão. E o que fazer com isso? Então, uma das coisas que foi falada é extremamente a alimentação. A ingestão de carboidratos para estimular a recuperação, de suplementação, um bom descanso, o sono é extremamente importante para a recuperação do atleta e a introdução, que hoje já é bastante comum no futebol, em alguns esportes ainda não é tão comum, que chama de recovery, né? A recuperação do atleta. Fazer mais protocolos de recuperação, a utilização de botas pneumáticas, de crioimersão, que é o gelo, a própria massagem, conseguir colocar esse protocolozinho de recovery padrão ouro, tá? Eu falo que é padrão ouro para prevenção de lesão dentro do futebol, porque assim, quando a gente consegue prevenir essa lesão, quando a gente consegue fazer o recovery, eu recupero o meu atleta, eu acelero esse processo de recuperação, o meu atleta, além de ele estar mais descansado para um novo treino ou consequentemente o jogo, ele consegue até mesmo melhorar. Imagina um atleta chegar num jogo importante super fadigado. Ah, mas ele não teve lesão, ótimo. Isso é que a gente está trabalhando para isso, não ter lesão. Consequentemente, ele não rendeu o esperado. Então, imagina um Cristiano Ronaldo que ele necessita de treino, ele necessita de resultados, o clube precisa dele, o torcedor vai para ver ele e o atleta ele não rende. Por quê? A performance dele diminuiu. Ele teve uma perda funcional, ele perdeu força, ele perdeu resistência, ele perdeu condicionamento. Então, isso é extremamente importante para a gente começar de forma gradual, que vai ser bastante complicado isso. Acho que é uma das coisas que está mais intrigando a pessoal da saúde, da comissão, é como a gente vai voltar para esse atleta voltar a praticar atividade física sem grandes esforços e não ter lesão, sem lesão. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala em jogo, a gente tem um nível de competitividade muito alto, a intensidade é muito alta. Foi visto agora no Campeonato Alemão, na primeira rodada, onde teve 8 atletas lesionados. Porque quando eles estão treinando, a gente fala sempre, tem um ditadozinho que a gente fala assim, treino é treino e jogo é jogo. E realmente, a intensidade de um jogo é extremamente maior, porque entra fator psicológico, entra que o outro indivíduo, o outro atleta que está contra a gente, ele também quer ganhar, então a intensidade dele pode ser muito maior do que a gente foi realizado no nosso treino. Então a intensidade de jogos sempre é maior. Questão física e emocional influencia bastante. E as orientações que a gente tem que passar é procure um profissional especializado. Entendeu? Que seja da área esportiva, um nutricionista especializado, um psicólogo especializado, um fisioterapeuta especializado. E seguir as recomendações que o atleta foi passado, manter o foco, eu sei que é difícil manter o foco do atleta na pandemia, desde que tem atleta que ele começa a gente fala meio que roubar, ele se engana a si próprio, e aí manter a conscientização, porque nem sempre a gente está lá, nem sempre a gente pode ver e corrigir esse atleta.
Então é interessante ele ter a conscientização que ele precisa daquele treino, ele precisa daquele trabalho e ele mantenha aquilo ali. Então é extremamente importante porque, como eu falei antes, não só depende dele, depende de uma comissão inteira, a comissão, um torcedor, seja um familiar, o que for, precisa do atleta, ele precisa de resultado. Seja um atleta amador ou profissional. E o atleta amador, quando ele precisa ter os objetivos dele, questão de saúde ou funcional mesmo, ele precisa ter conscientização e manter tudo aquilo que foi proposto para ele. Ok?